A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 52. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, assim, ó, o que a gente vê aqui? Profetas e mestres. Então, há uma diferença entre profetas e mestres. Nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, versículo por versículo. Tem uma playlist no canal sobre os vídeos de Efésios. E a gente viu que existem 5 ministérios. E 2 desses ministérios são profetas e mestres. São apóstolos, evangelistas e pastores, mas tem profetas e mestres. Então, o que é revelado, apresentado aqui? Que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Tipo, ficava claro, ficava evidente esses 2 ministérios. E aí é citado o nome desses homens, né? Dessas pessoas. 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o que a gente interpreta aqui? Vamos ver se vocês concordam comigo. A igreja tinha profetas e mestres. Essas pessoas estavam adorando ao Senhor e jejuando, então elas eram fiéis, eram tementes a Deus, eram piedosas. E por isso o Espírito Santo se manifesta a elas, se revela, fala, dirige, aconselha essas pessoas e dá uma ordem: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o que a gente vê? Que os profetas e os mestres da igreja buscavam mais de Deus. E agora nós vamos ver o evangelismo. Eles são enviados para esta obra. Que obra é essa? É a primeira viagem missionária. Não sei como é que tá na tua Bíblia, mas na minha tá assim: Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Então, o que a gente interpreta por viagem missionária? É tu pregar o evangelho. Então, se tu prega o evangelho, tu é um evangelista. Então, o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo, que é Paulo, para o evangelismo, para pregar, para enviar a mensagem a outras pessoas. O que vocês acham? Então, quem que separou? O Espírito Santo. Aí diz, então, no 3, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, a igreja enviou Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, né? Porque Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome grego, tá? Que é o mesmo nome. Então, o que acontece aqui? A gente vê a presença do jejum e da oração. Ali fala que eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Depois fala que eles estavam jejuando e orando. Então, de novo, uma vida aos pés de Jesus, aos pés da cruz, uma vida de obediência,
de submissão a Deus, ela passa pela adoração, pelo jejum e pela oração. Tu vive na presença de Deus e Deus se revela para ti. 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre era a terra natal de Barnabé. Daí tu lembra lá do capítulo 1 de Atos, quando o Senhor Jesus diz para eles permanecerem em Jerusalém. E eu lembro que eu falei que essa é uma ordem que nós podemos estabelecer na nossa vida. Testemunhar primeiro na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso bairro. Ir aumentando, graduando, escalando a nossa área de ação. A nossa luz vai brilhando mais e mais, né? Então, eles foram para Chipre. E eu falei também na introdução ao livro de Atos, de que muitos nomes de cidades, de regiões seriam mencionados. E que a gente precisava de geografia bíblica para entender, né? De história, do contexto histórico. Então, aqui começam as viagens missionárias e muitos nomes de cidades, de regiões. E eu lembro quando eu estava estudando, quando a gente estuda a geografia bíblica, a gente tinha que estudar os mapas. Tinha que fazer aquela viagem como se Paulo tivesse feito, saindo da cidade X, indo para outra, para ver se tu sabia tudo direitinho. E a gente... Claro, há divergências, mas acredita-se que Barnabé e Saulo ficaram 1 ano e meio viajando, pregando o evangelho de cidade em cidade e passando muitas dificuldades. Então vamos continuar. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João, quem é João? João Marcos como auxiliar. Então, vamos dizer assim, o modus operandi de Paulo era começar pela sinagoga. Então, primeiro eles iam na sinagoga e pregavam o evangelho para os judeus. Porque, primeira coisa, o gentil acreditava em tudo e não acreditava em nada. E o judeu, ele acreditava no Antigo Testamento, né? No caso, na lei, na Bíblia da época. Então, o que era? Era muito mais fácil tu começar a pregar o evangelho, falar do Senhor Jesus, a partir das profecias bíblicas sobre Jesus. O que a Bíblia... O que a Torá, o que a lei, os profetas, o que Moisés, o que estava escrito a respeito do Messias. Então, Paulo começava sempre assim, partindo deste princípio de que eles criam na Bíblia, acreditavam nas profecias. E a partir desse conhecimento prévio, ele pregava o evangelho. Isso também é uma lição para nós. A gente tem que saber o que as pessoas creem e no que elas não creem também. Porque tu fica horas e horas falando da Bíblia, se a pessoa não crê na Bíblia, não conhece a Bíblia, se ela tem outros livros, outras crenças, outra fé, tu tá num nível, tu tá distante da pessoa. Tu tem que ter sabedoria para encontrar um ponto de apoio, um ponto de encontro para dali pregar o evangelho. Estamos falando de métodos, de estratégias, mas claro, o Espírito Santo, ele é soberano, ele usa quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, João como auxiliar era João Marcos. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jus, que praticava magia e era falso profeta. Olha que combo, né? Magia e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus.
Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Então, Bar Jesus e Elimas é a mesma pessoa. Pesquisando o significado de Elimas, quer dizer sábio. Então, o que a gente vê? Que ele usava de sabedoria, de sagacidade, de esperteza, de artimanha para enganar, ó, porque diz que ele praticava magia e era falso profeta. E ele estava sendo usado para afastar o procônsul Sérgio Paulo da fé. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Olha que interessante este versículo, porque aqui a gente tem muito conteúdo, muita explicação. Então, filho do diabo. Diabo é a palavra para acusador, para mentiroso, para adversário, todas as características malignas de Satanás, né, de Lúcifer. Então ele fala, engano. Nós sabemos que Satanás lida com o engano, maldade, ó, inimigo de toda justiça e perverte os retos caminhos do Senhor. Então, tudo isso aqui é obra das trevas, é obra do diabo. 11. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Sabe o que me lembra? A parábola do semeador. Quando o Senhor Jesus diz que o semeador saiu para semear, né? Ele lança semente e umas caem no caminho, né? E os passarinhos vão lá e comem. O que parecia aqui? Que esse mago Elimas, ele estava dando uma de passarinho, comendo as sementes, não deixando que a fé, ó, que o procônsul pudesse ouvir a palavra de Deus. Estava, ó, procurando afastar da fé o procônsul. Isso acontece às vezes. Tu tá com toda a boa vontade, tu tá orando, jejuando, buscando falar de Jesus, dar um testemunho, e tu percebe que há uma oposição, uma resistência espiritual. Existem esses passarinhos aí que querem comer a semente, que não querem que a semente caia no solo fértil, perfeito, abençoado, para produzir a salvação. E aí Paulo usa de autoridade, porque está cheio do Espírito Santo, né? E repreende, fazendo com que ele fique cego. Assim ele para de perturbar. E o que aconteceu? O procônsul creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então isso é uma lição para nós. Nós precisamos repreender, amarrar e expulsar o mal. Devemos nos cercar dos anjos de Deus, ter força, autoridade, intrepidez no nome de Jesus para pregar o evangelho. Porque sim, o mundo jaz no maligno e o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então, elas não conseguem ouvir a palavra de Deus ou entender a palavra de Deus. Então a gente tem que pedir céus abertos, pedir a presença de Deus, pedir a presença dos anjos de Deus para guerrear, para permitir que aquela pessoa receba o evangelho. 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Eu não vou falar, porque tem um vídeo no canal, na série Personagens Bíblicos, em que eu conto toda essa história, né? Então,
tu vai ver o que aconteceu, que João Marcos volta para Jerusalém. O João Marcos, lá, quando Pedro foi solto da prisão, que o anjo libertou, ele bate na porta, aí a empregada não abre, era na casa de João Marcos. A gente acredita que Pedro relatou o evangelho para João Marcos, por isso que ele escreveu o evangelho de Marcos. Então, assim, ó, assiste o vídeo na série Personagens Bíblicos, que tu vai entender tudo o que aconteceu com João Marcos e depois a redenção dele com Paulo. Mas eles, saindo de Pérgamo, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Ó, vai dizer que não é. A primeira atitude, quando eles chegavam, era ir na sinagoga. Em primeiro lugar, ir na sinagoga. É como o Senhor Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então, eles começavam do mesmo jeito, indo na sinagoga e sentando-se. O que eles faziam? Eles liam. Era lida a Bíblia, né? A Torá, os escritos sagrados. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem, entende? Aí ficava franqueada a palavra. E aí Paulo poderia, desde os escritos da lei e dos profetas, apresentar o Senhor Jesus para eles. 16. Paulo. Então, tu observou que começou falando de Saulo e depois virou Paulo? Porque ali no 9, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, então, daqui para frente tu vai ver Paulo, certo? Mas, na verdade, é o mesmo nome, tá? Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Então, o que eu falei para vocês? Ele começa valorizando o conhecimento prévio dos ouvintes. Então, ele começou a falar lá do Egito. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durou 40 anos. Já temos vídeo no canal sobre Samuel, sobre Saul, sobre os juízes. É muita história, capítulo, série que nós temos no canal. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi. Temos vídeo sobre Davi também. Do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse é, vamos dizer assim, o versículo mais conhecido, que fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. 23. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então agora ele fez todo, vamos dizer assim, aquele início, aquela introdução, e agora o que ele fala? Da descendência de Davi vem Jesus, o Salvador. 24. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. João Batista, né? Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou?
Não sou aquele que vocês esperam. Quer dizer, João não era o Messias, ele era o antecessor, o precursor, aquele que pavimentou, que preparou o caminho. Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Então tu vê que Paulo aprendeu tudo tão direitinho, e Lucas também, né? A gente que leu, a gente que estudou, tá vendo assim, ó, que eles também leram, estudaram e aprenderam, né? E claro, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. 26. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. A nós quem? Aos judeus, né? Aos israelitas, ao povo de Israel. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Aí, olha o que ele está falando aqui. Que Jesus é o Salvador, é o Senhor, é o Messias, é o descendente de Davi. Mas que quem é que condenou Jesus? Ó, os moradores e as autoridades de Jerusalém. 28. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, Jesus era inocente, mas as profecias precisavam ser cumpridas, né? Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado, da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Tudo perfeito, tudo certo, o resumo perfeito. E nós anunciamos a vocês o evangelho, quer dizer, a boa notícia, eu estou contando para vocês, da promessa feita aos nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei vocês. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está traduzindo as escrituras, as profecias, para, vamos dizer assim, a história de Jesus. Tudo que aconteceu com Jesus cumpria as profecias, cumpria as promessas. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Que a gente viu que Pedro também usou esse expediente, esse caminho para apresentar Jesus. 35. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, tu tem que falar a Bíblia, falar o que a Bíblia diz, falar os versículos, contar a história. Porque aí o Espírito Santo vai trazer vida, vai testificar. E é isso que Paulo estava fazendo, e foi isso que Pedro fez, que a gente estudou. E 3.000 pessoas, né, se converteram, se batizaram. Então, tu traz luz para aquele texto que eles já conhecem. E tu revela, apresenta Jesus. 36. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. De novo, então esse texto não se aplica a Davi, mas ao Messias prometido. 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês.
e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Agora Paulo fala assim, ó, claramente. Tu só vai ser justificado, perdoado, salvo através de Jesus e não pela lei de Moisés, não pelos 10 mandamentos. 40. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Paulo, muito corajoso. 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então, o que acontece? Eles estavam num sábado na sinagoga e tudo isso que Paulo pregou. Aí convidaram para ele permanecer na cidade e falar de novo na sinagoga no sábado seguinte, que é esse o 44. Só que aí agora o que acontece? A cidade se reuniu para ouvir, porque correu. Não tinha internet, né? Mas boca a boca a notícia foi. E aí diz o quê? Que quase toda a cidade se reuniu. E a gente tá falando de uma cidade que é gentílica. Eles são gentios, entendeu? Paulo estava na sinagoga falando para os judeus. E agora a cidade quer saber. A mensagem correu. A fama, né? Toda a história. Vou repetir o 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Aí tu vai ver que qualquer semelhança é mera coincidência com o que acontecia nos tempos de Jesus, né? Os judeus com muita inveja. 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Eu tenho que destacar uma coisa. Quando tu começa este capítulo, quando a gente começou, tu viu que no 4 dizia Barnabé e Saulo, né? E agora tu tá vendo que é Paulo e Barnabé. Então, o que a gente entende? Que havia agora já uma liderança de Paulo. Paulo já tinha superado o mestre, já tinha superado o Barnabé, ele já estava tendo proeminência. Deus já estava acrescentando mais a Paulo. Então, no 42, quando Paulo e Barnabé estavam, aí depois Paulo e Barnabé, aí agora no 46, Paulo e Barnabé, tu entendeu? Agora Paulo já está na frente. Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E aí é muito interessante essa frase, nos voltamos para os gentios, porque se tu for naquela série, na playlist personagens bíblicos, tu vai ver que tem um vídeo sobre Paulo. E eu digo exatamente isso. Paulo, que ele é o apóstolo aos gentios, para os gentios. Deus estabelece, direciona Paulo para os gentios. E este versículo aqui é muito importante, porque ele está dizendo por quê, ó. Vocês rejeitam e se julgam indignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para os gentios. Então parece que ele está falando especificamente aqui, né? Mas nós sabemos que toda a história de Paulo foi
de pregar o evangelho para nós, para que o evangelho chegasse até nós, os gentios, as outras gentes, né, os outros povos. 47. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para salvação até os confins da terra. Isaías, hein? Essa aqui é uma citação de Isaías. 48, do profeta Isaías, que também tem vídeo no canal. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, olha só, tem aquele que rejeita e tem aquele que aceita. Tem aquele que zomba e tem aquele que adora, que glorifica. Então, olha o que está acontecendo. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Eles receberam assim como nós. 49. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, eram ou não eram evangelistas? Eles estavam ou não estavam pregando, anunciando a boa notícia, a boa nova? O evangelho do Senhor Jesus, a mensagem de vida eterna. 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então, o diabo, Satanás, as trevas não quer perder. Quando uma pessoa se converte, ele está perdendo. Então, o que ele faz? Ele quer levantar alguém para fazer mal, para perseguir. E aqui está falando que as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade se levantaram contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. 51. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Lembra que Jesus disse que se tu chega numa cidade em que as pessoas são dignas, que elas são receptivas, que a tua paz, né, vai para elas. Mas quando elas são indignas, elas te rejeitam, tu tem que bater o pó dos pés. E foi exatamente isso que eles fizeram. Ó, seguindo a orientação que a gente estudou em Mateus, Marcos e Lucas. A tua Bíblia deve ter a referência, aqui na minha tem. Quando eles sacudiram contra eles o pó dos pés. Eles estavam fazendo tudo que Jesus ensinou, explicou, orientou. 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles cumpriram a missão, pregaram a palavra, muitos se converteram, mas sim, muitos rejeitaram, mentiram, perseguiram e tem sido assim desde então. Se perseguiram Jesus, vão perseguir os seguidores de Jesus. Se perseguiram o Cristo, vão perseguir os cristãos. O que a gente aprende hoje com este capítulo 13 de Atos? A igreja de Antioquia orava e jejuava, servindo ao Senhor e impondo as mãos, enviaram Barnabé e Saulo. Em Perge, Paulo pregou sobre Jesus, sua ressurreição e o cumprimento das promessas e das profecias. E os persuadiam a perseverar na graça de Deus, a ficarem firmes. Muitos judeus, com inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Por isso, Paulo decidiu se voltar para os gentios.